Uma das maiores glórias da pregação expositiva sequencial é que a igreja é exposta a todo tipo de texto nas Escrituras Sagradas. Por outro lado, o pregador que se submete à pregação expositiva continuada, sequencial, tem uma tarefa nas mãos tremenda, tanto difícil. Nós temos atravessado o livro de Salmos sequencialmente. Pregamos Salmo 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Nós chegamos no Salmo 35. Quarta-feira, as 3 últimas quartas-feiras antes de hoje, nós pregamos o Salmo 34, vocês lembram? Pregamos em 3 segmentos e chegamos hoje no Salmo 35. E este salmo é um salmo dificílimo, por ele ter um caráter imprecatório. E nós vamos lê-lo, e nós vamos fazer uma rápida introdução a esse tipo de literatura hoje à noite. Deveria ser parte 1, mas não deu tempo. Porque a gente vai continuar quarta-feira que vem, se Deus nos der força, e nós estivermos vivos até lá. Salmo 35. Observa a dureza deste poema. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Agarra o escudo e o broquel, ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança, reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vergonha os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, eita ferro, e quando ele menos pensar, prendam nos laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se alegrará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquidores. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu nem sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se fora meu amigo ou meu irmão. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem, pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim.
Acorda e dispersa para me fazer justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem contra mim eles. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Pai querido, abre as nossas mentes para receber o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Existem pelo menos 7 categorias de salmo, 7 categorias, no vasto saltério, 150 salmos. Eles podem ser divididos em 7 tipos, aí os estudiosos variam um pouco, mas de maneira geral, salmos de gratidão, por exemplo, Salmo 100. Segundo, salmos de entronização, por exemplo, Salmo 47. Salmos de peregrinação ou salmos de romagem, por exemplo, Salmo 121. Salmos de sabedoria, por exemplo, Salmo 37. Salmos reais ou messiânicos, Salmo 2, por exemplo. Salmos de lamento, que podem ser divididos em 2 categorias: lamento coletivo, quando toda a nação lamenta, Salmo 12, ou lamento individual, quando o indivíduo, a pessoa, o salmista lamenta, Salmo 86. Em 7º lugar, os salmos imprecatórios, como eu acabei de ler, um deles. Outro exemplo, Salmo 83. O que seriam salmos imprecatórios? Salmos imprecatórios são aqueles que pedem a destruição, a calamidade e a ira de Deus sobre os inimigos. É isso mesmo que você ouviu. Ué, pastor Raik, tem isso na Bíblia? Acabamos de ler um agora mesmo. Exemplos de linguagem imprecatória, que é estranho a nós, crentes do Novo Testamento, pode ser visto no Salmo 5:10, por exemplo. Salmo 5:10, declara os culpados caiam por seus próprios planos, rejeita-os, Senhor. Salmo 10:15, outro imprecatório, quebra os braços dessa gente, pede contas da sua maldade, até nada mais restar. Ainda, Salmo 17, 13, 14, levanta-te, Senhor, enfrenta-os, faze-os cair de joelhos. Temos maldições fortíssimas, por exemplo, no Salmo 58, outro imprecatório, Salmo 58, 6 e 9, ouça que palavras fortes. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula dos leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma, que se desmancha em lodo, que sejam como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os matará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos quente na panela. Ouça as palavras de Davi, também imprecatórias, Salmo 59, 10 a 13. Meu Deus virá ao meu encontro com sua misericórdia, Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Aqui um pequeno parêntese, quando eu ouço alguns cânticos aí populares, de crente dos nossos dias cantando isso aqui,
Mas enfim, Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates para que o povo se esqueça. Dispersa-os com teu poder, derruba-os, ó Senhor. Que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentira. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Ainda lemos no Salmo 69, 22 em diante, que sua prosperidade se torne armadilha, que seus olhos se escureçam para que não vejam, seu corpo trema sem parar. Derrama a tua fúria sobre eles, Senhor. Asaf diz, no Salmo 79, 6, notório salmo de imprecação: derrama a tua fúria, derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Mas talvez a imprecação mais famosa e que faz o crente se esconder até, eu acho que essa aqui é a mais famosa. É a do autor anônimo, Salmo 137, 9. Se você nunca tinha prestado atenção, aperte o cinto de segurança para não tremer. Salmo 137, 9. Feliz aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra a pedra. Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido direito. Feliz o que pega os bebezinhos deles e arrebenta a cabeça dos bebês de encontro às pedras. Você sabia que havia imprecações na Bíblia? O que fazer com salmos deste tipo? O que fazer com desejos e orações imprecatórias? Devemos lembrar ainda que as imprecações não estão restritas ao livro de Salmos. Sim, há imprecações no meio de Oséias, por exemplo, de Jeremias e Miqueias, etc. Como entendê-las? Como devemos lidar com estes textos, vez que somos cristãos e sabemos que Jesus disse em Mateus 5,44, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Olha o polo oposto que eu acabei de colocar diante de vocês aqui. Não apenas Jesus, aprendemos com o santo Estevão, que imitou Cristo em Atos 7, 59 e 60, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelho e bradou, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Paulo nos ensina este mesmo conceito neotestamentário em Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Sem nenhuma dúvida, a ênfase do Novo Testamento nunca é vingança pessoal, nunca é retribuir as ofensas contra nós, nunca é amaldiçoar ninguém, como lemos em 1 Tessalonicenses 5,15. Diz Paulo, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, diz o apóstolo. 1 Tessalonicenses 5,15. Não há como negar que há uma diferença um tanto grande entre a antiga e a nova aliança. Sem dúvida nenhuma que na antiga aliança existe o comando claro para em muitas ocasiões executar juízo. Por exemplo, na conquista de Canaã, o crente novo, que não conhece a Bíblia, quando se depara com os acontecimentos narrados em Josué, fica um tanto, puxa vida,
Um outro exemplo, a própria Torá fala de que o inimigo deve ser destruído, o inimigo dos israelitas. Embora a ênfase da antiga aliança esteja na retribuição, até mesmo o lex talionis, olho por olho, não visava a exacerbação da raiva. Ao contrário, a lei do talião visava amparo para a ação na devida proporção da agressão. Isso aqui muitas das vezes é mal entendido. A lei visava a justa reciprocidade do crime e da pena. Ou seja, tal pena, tal crime. Daí talionis. Isso pode ser visto se nós lemos a própria lex talionis em Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Quando a gente lê olho por olho, credo, que maldade. Mas é porque é um olho só para o outro, não é um por dois. A ênfase aqui é diferente. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, um pelo outro. Não é para exceder isso. Se alguém te fizer uma ferida, não faz duas nele. É isso que a lei está dizendo. É para conter. Esse era o propósito. Existe também algo pouco visto no Antigo Testamento. Eu acho que vale a pena chamar a atenção. É possível que, se você ler o Antigo Testamento muito rapidamente, você não note uma coisa curiosa, que mesmo na antiga aliança, marque, havia consciência que a retribuição do mal com o bem era preferível à retribuição do mal com o mal. Onde é que está isso, pastor Raik? Onde é que está escrito isso? Pois eu vou mostrar aqui alguns exemplos soterrados no meio do Antigo Testamento. Olha aqui, acompanha comigo as palavras do rei Saul ao jovem Davi, em 1 Samuel 24, 17. 1 Samuel 24, 17. Olha o que Saul diz a Davi. Mais justo tu és do que eu, porque tu me recompensastes com bem, eu te recompensei com mal. Então havia essa consciência, embora tênue, dentro da própria Torá, no corpo legal mosaico, havia conceitos iguais ao esboçado por Saul. Observe o que diz Moisés em Êxodo 23, 4 e 5. Êxodo 23, 4 e 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, mate-o. Não, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso da carga, deixa. Não abandone, procure ajudá-lo. Você já havia notado essas pérolas espalhadas ali no Antigo Testamento? Em 2 Reis 6, 15 a 23, há um episódio pouquíssimo conhecido e bem diferente de 99% das guerras do Antigo Testamento. Vocês lembram que o rei dos Círios mandou um grande exército pegar Eliseu e matar e capturar Eliseu? E quando aquele exército enorme cercou a cidade, o servo de Eliseu disse: olha, os exércitos vêm nos pegar. E o Eliseu diz: abre os olhos do servo aqui para que ele veja os anjos. Maior é quem está por nós do que aqueles que estão contra nós. Eu estou parafraseando. Aí então Eliseu cega os olhos daqueles soldados, e eles são levados até Samaria. Quando aqueles soldados sírios, notórios inimigos de Israel, sanguinários notórios, quando eles entram na cidade, acontece algo sui generis em relação a inimigo de Israel. Isso está escrito em 2 Reis 6, 15 a 23. 2 Reis 6, 15 a 23. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, restaura a visão destes homens para que possam ver.
Então o Senhor abriu os olhos dos soldados e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Notem, inimigos. Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu acho que esse episódio aqui é único. A quantidade absurda de guerras que a gente lê no Antigo Testamento. Por que eu estou trazendo isso? É porque essa noção estava, de alguma maneira, embebida ali no meio. De alguma forma havia traços, havia resquícios deste pensamento, que mister era, se possível, pagar o mal com o bem. Encontramos pensamento similar em Provérbios 19, 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da ofensa. E mais forte ainda, talvez, as palavras de Salomão em Provérbios 25, 21 a 22. Provérbios 25, 21 a 22. Exatamente as palavras citadas por ninguém menos que Paulo. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você sabia que isso aqui estava no Antigo Testamento? Isso aqui é uma leitura purinha do Novo Testamento. Mas Paulo está tirando um pensamento que já estava lá, embebido, enrustido, de forma elementar, no Antigo Testamento. Ainda assim, apesar de eu tentar aliviar a barra na Antiga Aliança, você ainda pergunta: mas pastor Rai, que os textos imprecatórios, como o senhor leu aí, ainda continuam, como é que fica? Como que a gente deve entender esses textos? O que devemos fazer? Esses textos imprecatórios não seriam aplicáveis apenas aos crentes da Antiga Aliança? Sem dúvida nenhuma, como eu disse, existem diferenças enormes, e aqui é uma pena, quando eu estava trabalhando em cima deste segmento do sermão, para os próximos minutos, eu queria que toda a igreja estivesse presente, porque eu vou compartilhar pérolas com você. Existem diferenças grandes entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Se você não entender essas diferenças, você se atrapalha todo quando você lê o Antigo Testamento. E eu vou compartilhar algumas hoje à noite com você. A primeira diferença. A primeira coisa a ser notada é que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Deus era tratado como criança. Essa é a primeira diferença. Na Nova Aliança, o povo de Deus é tratado como adulto, como maior de idade. Mulher, cargas d'água, onde é que está escrito isso? Gálatas 4, 1 a 3. Gálatas 4, 1 a 3. Digo, Paulo falando, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também éramos nós, quando éramos menores, quando éramos infantes. Como é que está aí na sua tradução? Estávamos escravizados a princípios elementares do mundo. Eu vou ler o livro, a paráfrase, que talvez é mais clara. O mesmo texto. Gálatas 4, 1 a 3. Paráfrase o livro. Pensem assim: um herdeiro, enquanto for criança, não tem vantagens em relação aos criados da casa, no que diz respeito às riquezas que virá a receber mais tarde.
Na realidade, ele continua dependente da autoridade dos administradores dos bens e dos seus educadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim acontecia conosco, quando éramos como criança. Estávamos submetidos à força de leis e cerimônias judaicas, e aqueles princípios rudimentares pelos quais se regem os não cristãos. Aqui. O povo de Deus, os filhos de Deus, no Antigo Testamento, eram bebês, eram menor de idade. Debaixo da lei, ou sob a dispensação da antiga aliança, os israelitas eram tratados como meninos imaturos, submetidos a cerimônias, preceitos, leis, 613 mandamentos e rituais, como, por exemplo, guardar dia, guardar mês, guardar ocasião, guarda sábado, não come isso, não come aquilo, só anda tanto tempo, e você lê Levíticos. É lei que não acaba mais. Então, primeiro ponto. Há uma diferença gritante entre o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo nós éramos crianças. No Novo nós somos adultos. Segundo lugar. O povo de Deus, na antiga aliança, não tinha o poder do Espírito Santo que nós temos hoje. O povo da antiga aliança tinha diante de si uma lei que só servia para condenar e fazer com que o pecador se jogasse na misericórdia de Deus. Na nova aliança, o povo de Deus tem disponível a capacitação do Espírito, a morada permanente da terceira pessoa da Trindade no interior do tabernáculo do crente. Uma diferença gritante. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, algumas pessoas, o rei, alguns reis, um profeta, outro, que era empoderado, Sansão, um juiz, era empoderado, o Espírito Santo não habitava no coração. Hoje, na nova dispensação, o Espírito Santo é de todo. Quando você aceita genuinamente Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração. Uma diferença abissal, então, entre as duas dispensações. Terceiro diferença. Isso aqui é maravilhoso, a gente podia passar muito tempo falando sobre isso. Eu peguei 6 exemplos aqui de diferença entre a antiga aliança, que é física e externa, enquanto que a nova aliança é espiritual e interna. Vou dar 6 exemplos. Quem quiser anotar, 6 exemplos. Tabernáculo, eu volto depois. Bênçãos, sacrifícios, punições, crente da antiga aliança e santidade. Um por vez. Primeiro, na antiga aliança, o tabernáculo era físico, o templo era físico, fosse em Siló, fosse em Jerusalém. No Novo Testamento, o tabernáculo, o templo, é o nosso corpo. Nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas, tabernáculo, como Pedro diz, do Deus vivo. Deus, na antiga aliança, habitava numa estrutura de pedra. Hoje Deus habita em nós. É uma diferença enorme. Segundo, bênçãos. As bênçãos e promessas na antiga aliança são bênçãos físicas. Campo, casa, gado, ter muitos filhos, são bênçãos físicas, tangíveis. Na nova aliança, as bênçãos são espirituais. Vitória contra o pecado, vitória contra a mentira, vitória contra a ira. São bênçãos espirituais que são melhores bênçãos. 3, sacrifícios. Na antiga aliança, os sacrifícios são físicos. Vaca, cordeiro, pomba, colocado no altar, sacrifício real, tangível, animal.
Na nova aliança, o sacrifício é espiritual, louvores, vida pura, lábios que confessam o teu nome. Quarto, punições. As punições no Antigo Testamento são punições físicas. Derrota para o inimigo físico, vai ser derrotado na guerra física. Derrota para o inimigo, enfermidade, exílio, desonra, seca. A lista é quilométrica em Deuteronômio 28. É uma lista enorme de praga, de peste, de exílio, desonra física, palpável, tangível. No Novo Testamento, a punição é espiritual. Lembra que Paulo disse que ele entregou o crente a Satanás? Olha um outro exemplo. Sofrer dano por causa de obras mortas, perecer no inferno. Quase não há menção no Antigo Testamento de céu e inferno. Punição no Novo Testamento é espiritual, enquanto que lá no Antigo é carnal, é física. Por sinal, a quantidade de crente que é enganado, a quantidade de crente que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, e é enganado com promessas que não são para nós. O pregador abre a Bíblia lá e coloca aqui, olha aqui, Deus vai te dar a casa, a tua esposa perdeu o filho, olha aqui, está dizendo aqui em Deuteronômio, tua mulher não vai perder, não vai ter aborto. Essas promessas todas são promessas da antiga dispensação. Alô, povo de Deus? Essa lista de promessas aqui não quer dizer que Deus não possa dar para nós. Ele pode dar, mas isso não é uma promessa para nós. Por sinal, essas promessas são condicionais. Olha lá em cima no começo, se obedecer, aí então vai ter essa promessa. Se desobedecer, vai ter essas maldições que se seguem. Então, povo de Deus que não conhece a Bíblia é enganado à torta e à direita, porque não conhece a diferença entre as duas dispensações. Quinto, o crente da antiga aliança, marque, é somente perdoado. O crente da nova aliança é perdoado e é salvo do pecado, arrancado do pecado. O crente da antiga aliança, ele só era perdoado e repetia sacrifício ano após ano. Ele não tinha poder para vencer o pecado, para ser sacado do pecado. Nós somos chamados a, além de sermos perdoados pelos nossos pecados, sair daquela situação, ter vitória sobre a lascívia, ter vitória sobre a ira, ter vitória sobre a depressão, ter vitória. É muito diferente. E por último, sexto, a santidade na antiga aliança é fundamentalmente externa e física, consistindo de rituais, leis e cerimônias. Por outro lado, na nova aliança, a santidade é primariamente interna, na mente e no coração. Amém, meus irmãos? Diferença colossal entre os dois pactos, as duas alianças. E aí, não é sem razão, dito isso tudo, que o autor de Hebreus nos mostra num texto maravilhoso, que eu recomendo você marcar na sua Bíblia. Hebreus 8, 6 a 13, um texto preciosíssimo, digno de você riscar com aquele lápis que destaca texto. Hebreus 8, 6 a 13, eu vou ler na nova versão transformadora, um dos ensinos mais importantes do Novo Testamento. Olha que preciosidade. Agora Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior
pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se na primeira aliança, se na antiga aliança, se ela fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra aliança para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, Jeremias 31 a 33, que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. E aqui o golpe final. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Então a antiga aliança, ela foi cumprida com Cristo. Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos no meu e no teu lugar. Me lembro de um episódio, eu vou rasgar, vai 36 minutos já, mas eu estava na cadeira do dentista. Naquela época você fazia tratamento dentário de canal, fazia durante várias semanas. É diferente, hoje você vai no dentista, ele faz o trabalho de canal de uma lapada. Não era assim 20 anos ou muitos anos atrás. Você voltava, colocava um curativo e você voltava lá. E eu voltei uma vez com a boca inchada, e aí o meu dentista, que pertence ao adventismo, disse: mas o que é isso, pastor? Aí eu disse: olha, eu acho que eu comi um peixe. Mas o pastor não sabe que não é para comer peixe? Não está listado lá, não. Aí, mas parece que foi Deus, meus irmãos, parece que foi Deus, porque você emborcado ali, com um camarada em cima de você, você quase não tem ação. Mas eu bati, por pura coincidência, eu bati a mão no avental, aquela toga, aquele avental branco, eu bati assim a mão e escrito 50% poliéster e 50% algodão. Eu digo: o irmão está em pecado. O irmão está em pecado. Porque lá no Antigo Testamento diz que não é para misturar tecido. Ah, mas não, digo, quer dizer, serve para mim e não serve para o irmão? As leis dietéticas, as leis do Antigo Testamento devem ser aplicadas à minha pessoa, mas a lei não é aplicada para mim. Por quê? Não, meu irmão, a antiga aliança foi cumprida por Jesus. Jesus cumpriu o sábado no meu lugar. Jesus cumpriu todos os requisitos, os mandamentos, os regulamentos, os preceitos, os 613 comandos foram cumpridos por Jesus. Aleluia, eu vivo na graça do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou me jogar no pecado, não. Mas eu vivo na graça do Senhor, não estou mais debaixo da lei. Eu não sou um crente da antiga aliança, eu sou um crente da nova aliança, do Novo Testamento. Enfim, enquanto que na nova aliança nós temos somente inimigos espirituais, os crentes da antiga aliança tinham inimigos físicos para vencer. Os registros das passagens imprecatórias nos mostram a seriedade do pecado, pois os inimigos dos israelitas eram considerados inimigos de Deus. Vale destacar que a seriedade do pecado permanece a mesma em ambas as alianças. É provável que você
vai ficar surpreso de saber que existe linguagem imprecatória no Novo Testamento. Ih, pastor, o mesmo Jesus que mandou amar os inimigos, disse aos religiosos de seu tempo: ai de vocês, escribas e fariseus, ou, numa outra tradução, quanta aflição os espera, escribas e fariseus, ou ainda numa outra tradução, quão terrível será o fim de vocês, escribas e fariseus. Jesus impreca sobre eles, chamando-os de filhos do inferno. Mateus 23:15, encerra o discurso proferindo as seguintes palavras. Mateus 23:33, serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Preste atenção no que Paulo, o mesmo Paulo que citou o provérbio, diz a todos os que desprezam a Cristo. É possível que você nunca tenha notado o que Paulo diz em 1 Coríntios 16:22. 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Você já tinha lido esse texto? Texto duríssimo. 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, eu vou parafrasear, seja condenado à destruição, seja entregue à vingança de Deus, que pereça em condenação. A palavra grega é equivalente à palavra hebraica xerém, que significa, abre aspas, consagrada à destruição para a honra de Deus, fecha aspas. Como, por exemplo, a cidade de Jericó, lemos em Josué 6,17, a cidade com tudo que nela existe será xerém, anátema, consagrada ao Senhor para destruição. E aí vem à mente Mateus 25:41, palavra de Jesus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fato é que o pecado é sério em ambas as alianças. A ênfase da antiga aliança é uma ênfase que tem um foco na retribuição. Eram crianças, não entendiam, a gente trata a criança geralmente na peia. Na nova aliança, o foco é no perdão, é pagar o mal com bem. Somos tratados como adultos. E aí, então, nós somos chamados a perdoar. Mas o rigor do pecado continua. O ensino cristão normativo e final com relação aos inimigos está em Lucas 6, 27 e 28. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. O Senhor nos dê graça para terminar essa introdução quarta-feira que vem. Te vejo lá, em nome de Jesus. Amém.